Quem está feliz de estar na casa de Deus essa manhã? Que atmosfera de alegria tem neste lugar essa manhã. Eu não sei você, mas eu entrei aqui, eu estava feliz de estar na casa de Deus, eu vou confessar, mas cansado, porque estamos aqui desde sexta-feira à noite, né, nesse encontro. Você vê pela minha voz aqui, nem cantei, era para ter cantado. O pastor Rafael entrou aí, pegou a música que era para ter cantado, mas uma atmosfera que eu vim com duas camisas, tirei aquela camisa, deixei lá, que nem dá para trazer mais. Glória a Deus. Você está feliz de estar na casa de Deus? Você está feliz de estar na casa do seu Pai essa manhã? Meu Deus, se esses testemunhos não levantaram a sua fé essa manhã, eu não sei mais o que pode levantar a sua fé. Essa é a prova que o nosso Deus é real e que Ele ainda opera milagres nas nossas vidas. Glória ao Senhor Jesus, amém? Quantos fisgados pela glória de Deus, pelo amor de Cristo temos aqui? Estamos continuando essa manhã, essa série, Hooked, fisgados. Estamos falando sobre ganhar almas, sobre o ID de Cristo, que é uma ordem para nós cristãos, porque um dia nós fomos fisgados, um dia nós fomos conquistados por esse amor, nós fomos revelados, o Espírito Santo revelou em nós o que significa o sacrifício de Cristo na cruz, e hoje estamos aqui em comunhão, como igreja, louvando a esse Deus tão maravilhoso, amém? Amém? Glória ao Senhor Jesus. Hoje continuamos essa série e infelizmente o pastor José e a pastora Adriana não estão conosco hoje. A pastora Amanda já comentou, mas eles mandam um abraço e um beijo bem apertado, bem feliz essa manhã para vocês. Eles estão lá em Sarasota ministrando em uma conferência, em uma igreja. Na verdade eles estão em Sarasota. Mandou mensagem agora, porque você vê, está lá ministrando, mas está ligado aqui. Não esquece de falar isso, eu vi na internet que não falou sobre isso. Estão por lá, estão conectados com a gente. E para você que está nos ouvindo, né, eu sei que você está aí olhando, investigando se estamos fazendo certo tudo. Glória a Deus, nós temos pastores que cuidam de nós. Isso não é bom, gente? Meu Deus do céu. Estão lá em Sarasota, acredito que Sarasota foi ontem, e hoje estão em Porto Charlotte ministrando pela manhã. Saíram daqui, ministraram na sexta-feira à noite no encontro, 2 vezes à noite, de manhã cedo, nas ministrações do encontro, o pastor José e a pastora Adriane ministraram. Saíram daqui meio-dia, porque a conferência que eles iriam ministrar lá era 4 horas da tarde. Saíram, já entraram no carro, já foram pregar de novo, já estão pregando essa manhã. Mas é porque não existe nada melhor do que falar desse amor de Cristo, ver vidas transformadas, não através das nossas forças, porque não somos ninguém, mas através do Espírito Santo e do amor de Cristo. E deixou aqui avisado para mim não esquecer, você que viu esses testemunhos aqui, e pensou com você, meu Deus, por que eu não tive aqui nesse encontro? Quando vai ser o próximo? Surpresa agora aqui, ó, spoiler para você, novembro, marca aí, novembro, dia 19 e 20 de novembro, nós vamos ter o próximo encontro com Deus, amém? Então se você deseja, não participou ainda, precisa, não saia daqui essa manhã sem dar o nome ali no balcão de informações ali na frente. Você vai ver um balcão onde tem alguns flyers, está escrito balcão de informações ou Connect Area. Você pode deixar o seu nome ali, para já estar se preparando para esse encontro, amém? Desmarca aniversário, pede, não tem nada mais importante que um encontro genuíno com Jesus, glória ao Senhor Jesus, amém? Meu Deus do céu, nem sei se eu vou pregar hoje, estou tão empolgado, eu quero só festejar. Ontem, eu não posso falar muito do encontro, né? Isso não é surpresa, mas ontem a última ministração, que atmosfera nesse lugar, meu Deus do céu, quem estava aqui pode, não fala, não comenta, mas que atmosfera de alegria, de renovo, que só o nosso Deus pode fazer, amém? Glória a Deus. Eu vou correr que eu já perdi meu tempo aqui. Essa manhã eu queria falar sobre, entrando ainda nesse tema de pescaria, e eu vou confessar a você que eu não sou um pescador nato, assim, eu não sou aquele cara que gosta, meus hobbies são outros, mas eu conheço alguns pescadores aqui. O Danilo ama pescar ali da filmagem, o Paulo também, baixista aqui, você vê ele tocando, mas ama uma pescaria, sabe tudo sobre pesca. Mas eu não sou essa pessoa, mas eu tenho algumas experiências. Eu sou um pescador de pesca e pague. Quem aqui é pescador de pesca e pague? Muito fácil. Uma vez eu lembro
Meu avô Darcy veio me levar para pescar lá na Barra, nem sei onde, que praia que era. Eu achei aquilo tão sem graça, porque no Pesca e Pague é, né? E lá é demorado, a gente não pegou nada, ficamos a tarde toda lá. Eu sou pescador de Pesca e Pague, essa é a minha experiência. Então nem vou entrar muito em detalhe aqui, que eu vou passar vergonha. Mas pensando em pesca e pensando nesse tema, e olhando na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, é interessante que nós vamos ver várias passagens onde no Evangelho de Lucas, de João, você vai ver alguns assuntos que envolvem, algumas histórias que envolvem pescaria. Você já ouviu alguma história assim na Bíblia? Já viu? Interessante que a primeira que a gente vê é a pesca milagrosa, esse é o título, e ela acontece, a primeira pesca milagrosa, se eu não me engano está lá em Lucas 5, fala sobre quando Jesus fala ali com Simão Pedro e outros discípulos que estão pescando para voltarem para o mar e em alto mar lançarem a rede. E ali eles passam por um momento onde as redes enchem e eles veem o milagre de Deus através de uma palavra liberada por Jesus. E é naquele momento em que esses pescadores se transformam em discípulos. Eles largam tudo na praia e vão seguir a Jesus. E lá nós temos uma das maiores e mais importantes versículos da Bíblia, onde Jesus fala para Simão Pedro: eu vou te fazer pescador de homens. Repita comigo: pescador de homens. Pescador de homens. A segunda pesca milagrosa, ela acontece lá em João, está relatado em João 21, que ela já não acontece no início dessa jornada de Jesus e os seus discípulos, mas ela acontece após a ressurreição de Cristo. Há um mistério aí, há um mistério nisso. E ela acontece lá em João 21, e eu quero ler com vocês, antes de nós começarmos a navegar nessa história e o que Deus tem preparado para essa manhã. Você pode abrir lá em João 21:1. Glória a Deus. Se a minha voz não acabou ontem, ela vai acabar hoje. Misericórdia. Verdade, toma uma aguinha. Muito bem lembrado. Glória a Deus. Fala assim, João 21:1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos. Isso já depois que ele tinha no terceiro dia ressuscitado, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram Jesus, talvez porque estavam numa distância que viam um homem, mas não conseguiam reconhecer ali. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, interessante isso, não vamos entrar nesse mistério aqui, e lançou-se ao mar, correndo atrás de Jesus. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então, levando a rede cheia de peixes, logo desceram da terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E no versículo 11, é onde nós vamos navegar nesse versículo, diz assim: Simão Pedro subiu e puxou, declare comigo assim, puxou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Vamos ler de novo esse versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Não se rompeu a rede. Eu converso com alguns
pescadores, quem gosta de pescar, e muitos, eu já ouvi muito disso, eu amo pescar porque pescar fala sobre paciência, testa a sua paciência, uma tranquilidade, eu amo sentar lá na frente do lago, jogar a rede, ficar ali vendo a paisagem, mas eu sei que na verdade a parte mais interessante da pescaria não é você lançar e ficar aguardando o peixe, mas eu acho que você vai concordar comigo que a parte, pelo menos para mim, mais interessante, é quando esse peixe é fisgado, e começa o momento onde você tem que puxar o peixe. É ou não é verdade? É a parte mais desafiadora, a parte mais empolgante da pescaria. É quando esse peixe foi fisgado, se você está pescando ali com vara e anzol, ele foi fisgado, e agora é o seu momento de lutar com esse peixe, e é o momento de você concluir aquilo tudo que você preparou. Você já preparou a isca, você já lançou a rede, ou a linha no mar, o peixe já foi fisgado, mas essa é a hora que o pescador tem que puxar o peixe, essa é a hora que o pescador tem que tirar o peixe, amém? Não é assim? É a parte que mais exerce esforço, ou é mais empolgante, é mais desafiadora da pescaria. E hoje eu quero falar com vocês em cima desse tema, tirando da água. Repita comigo, tirando da água. Tirando da água. Nós, como cristãos, recebemos essa ordem de Cristo, essa missão de Cristo, de ir e pescar homens, em falar do Evangelho, em trazer para dentro do barco, trazer para a nossa igreja, que simbolizamos o barco, trazer para Cristo, para perto de Cristo. Muitas vezes a pescaria que nós temos que exercer, essa que Jesus nos ensina, a pescaria de homens, pescar homens, ela também obedece a essas etapas. Nós enviamos, preparamos a isca, lançamos a isca, jogamos a rede ao mar, a linha ao mar, damos corda, e em um determinado momento é necessário que nós, os pescadores, puxamos para fora da água, tiramos de fora da água. Deus tem falado comigo essa manhã, e eu vim debatendo com o Senhor, e falando também com a Amanda, porque gosto muito de fazer algumas pregações com pontos, e navegarmos nesses pontos, mas essa frase ardia no meu coração, e nesse encontro, ardia mais ainda no meu coração. É tempo de tirarmos o peixe da água. É tempo de puxarmos as redes. Repita comigo, puxar a rede. Essa parte da pescaria, ela depende somente de uma pessoa, o pescador, aquele que lançou, que fez tudo. Essa é a hora que ele tem que lutar com aquele peixe. Se ele puxa muito rápido, ele pode arrebentar o fio, ou pode arrebentar as redes. Se ele vai muito devagar, o peixe pode soltar e deixa de ser fisgado, e vai perder ali a isca que foi colocado ali. Mas essa parte da pescaria, aonde esse pescador puxa, ele ali tem que exercer algumas etapas. E eu pensando a respeito de pescaria, nessa parte que exige o esforço do pescador, ela exige que o pescador tenha técnica. Fala comigo, técnica, constância e força. Você pode pensar dessa maneira também? Se eu for pescar e pegar um peixe muito grande, e o Paulo estiver do meu lado, e pescando também comigo, e ele pegou um peixe do mesmo tamanho, é bem provável que a chance de eu tirar aquele peixe vai ser menor que a do Paulo, porque ele tem muito mais experiência, ele tem muito mais técnica. Ele sabe quando ele tem que dar corda, e ele sabe quando ele não tem que dar corda. E puxando, é ou não é verdade, Paulo? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. É ou não é verdade? Exige do pescador técnica, mas também exige do pescador constância. Se ele deixar aquela vara aí, tirar da mão dele e deixar ele descansar e tomar uma água no meio daquele processo de puxar a rede, de puxar a linha, tirar o peixe da água, ele perde o peixe, ele perde aquilo que já foi fisgado. Você está me entendendo comigo? E o terceiro, exige força dele, que em um determinado momento, a força desse pescador vai ter que ser mais forte do que a força que aquele peixe está fazendo para soltar e sair da isca. É ou não é verdade? Fala comigo, técnica, constância e força. Nós, como cristãos, pescadores de homens, obedecendo aquilo que Jesus nos ordenou, nos deu como missão, precisamos entender que nessa pescaria, em um determinado momento,
vai nos exigir esforço, como um pescador também é exigido dele. E nesse momento vamos ter que ter técnica, vamos ter que ter constância e vamos ter que ter força, para que aquilo que foi fisgado não fique mais na água, mas seja tirado da água. E o que você quer falar sobre isso? Tirar da água, o que significa isso? Eu falo sobre uma conversão genuína, uma transformação de vida, como acabamos de ouvir aqui. Eu era completamente diferente do que sou hoje. Deus trouxe uma transformação na minha vida. E eu posso concordar com a irmã que eu creio que não foi fácil. Em algum momento foi demandado esforço daquele que estava pescando. Você está comigo aqui? Amém? Amém? Em algum momento vai nos demandar esforço. Esforço. Fala comigo, esforço. Esforço. Eu entendo que as redes já foram lançadas. O que é a rede? As redes somos nós. Se falei da maneira certa, nós somos as redes. Aonde você está hoje? Aonde você trabalha hoje? Qual é o seu ciclo de amigos? Onde você vive, tirando aqui da igreja, quando você vem aqui, está em comunhão com o corpo, quando você vai para o seu trabalho, quando você entra na sua casa, sabe o que você é lá dentro? Você é uma rede. Deus já te posicionou lá dentro. Deus já te posicionou naquele lugar, naquele trabalho, junto com aquela pessoa, ao lado daquela pessoa, que precisa ser puxado para fora da água. E você já está lá. A rede já foi lançada. A isca já está preparada. O que é a isca? É o nosso testemunho. O seu testemunho fala do seu Deus. Você sabia disso? Por isso nós precisamos ter uma vida transformada. Porque se o meu testemunho fala do meu Deus, eu preciso ser totalmente transformado, porque o meu Deus é um Deus que transforma. Você crê nisso? Se o meu Deus é um Deus que cura, o que eu preciso viver na minha vida? Cura. Se o meu Deus é um Deus que renova a minha alegria, o que eu preciso viver na minha vida? Alegria. Essa é a isca. Essa é o que aquele que não conhece a Cristo olha para você e diz: ah, transformação. Meu Deus, mas murmurava o dia inteiro no trabalho, reclamava de tudo, agora fica botando essas músicas aí, glorificando a Deus. Tem transformação nesse homem. A isca está lá, a rede está posicionada. É tempo de tirar da água. Fala comigo mais uma vez: tirar da água, puxar para fora. Quem faz isso? Diga eu. Eu sou o pescador. Jesus me deu essa missão. Jesus nos convida a pescar com Ele. E em um determinado momento, nos será exigido esforço para puxar. Será exigido de nós esforço para puxar. Simão Pedro subiu e puxou a rede. Tudo aquilo que foi pescado, todos aqueles peixes que já estavam envoltos naquela rede lá dentro, talvez foram lá porque tinha alguma isca ou algo naquele lugar. Eles não iriam a pesca não seria concluída se alguém não puxasse aquilo para fora, se alguém não tirasse aquilo da água. Meu irmão, eu vim aqui te lembrar essa manhã que Deus te posicionou no lugar certo. Se Ele gerou transformação na sua vida, se você hoje pode testemunhar essa transformação, aonde você está, é onde o Senhor quer que essa rede esteja, porque lá existe alguém que precisa ser tirado da água, alguém que precisa ser atraído à presença de Cristo, porque Ele também será pescador. Quantos querem experimentar salvação aonde você pisar? Eu não sei se na sua casa todos são salvos ou não, mas se você está lá é porque existe uma rede de Cristo lá, e Ele te chama essa noite: puxe a rede, tire os peixes da água, abra a sua boca. E fazendo, eu me recordo porque a verdade é essa: em algum momento alguém puxou a minha rede, em algum momento alguém tirou eu da água. Ah, Mateus, vai falar isso, você nasceu na igreja, você sempre veio aqui, você corria nos estacionamentos, botava os diáconos louco atrás de você, aprontava. Eu tinha um ditado na minha época: resistir aos diáconos e eles fugirão de vós.
É, porque eu já dei trabalho para diácono na igreja, correndo de um lado para o outro. Não, a minha irmã, vocês já sabem disso, mas a minha irmã deu muito mais trabalho, mas eu também dei trabalho. Quiser falar de transformação de vida, de salvação. Ei, um dia alguém puxou a rede aonde eu estava e me tirou da água. E eu me lembro disso. E hoje eu vejo isso. Eu lembro de uma época da minha vida onde eu estava na igreja, eu conhecia Cristo, eu estava envolto na rede. Eu estava fisgado, eu sabia o que Jesus fazia, mas eu não tinha uma real transformação ainda. Eu não tive ainda um real encontro com Cristo. E eu lembro que, hoje eu lembro de uma transformação que eu não sabia o porquê eu estava sentindo aquilo ou fazendo aquilo. Mas hoje eu sei quem estava puxando essa rede. Eu lembro que eu estava ainda treinando muito tênis, o meu sonho era ser um tenista profissional. Hoje você olha para mim, você não pode acreditar isso, parece algo muito remoto, mas esse era o meu sonho. Eu treinava lá na academia do Guga, lá em Balneário Camboriú, e era um sonho meu, e não querendo me envolver muito na igreja. Eu lembro que a minha mãe fazia um esforço para mim ir, sentar num culto e estar lá, não querendo me envolver em nenhum ministério. E eu lembro que eu fazia algumas aulas de teclado, por aprender um instrumento. Isso é bom para o adolescente, ele vai saber algo assim ou não, é bom saber um instrumento musical. Mas eu não tive ainda um encontro real com Cristo. Eu sabia que a rede eu estava envolto na rede, eu estava cativado pela isca, eu estava fisgado, mas eu ainda não tive, eu ainda estava dentro da água, eu não tinha sido tirado da água ainda. Em um determinado momento, hoje eu sei, porque eu lembro que eu comecei a voltar daquele tênis, e eu sentava, eu deixava a minha mochila do tênis, eu via aquele teclado, eu voltava, dava uma vontade de voltar ali, tocar aquele teclado, vontade de tocar. E eu lembro que naquela época o Tiago fez você vai lembrar disso, umas partituras com as músicas mais famosas, André Valadão, tinha todas as partituras ali. E eu lembro que eu peguei aquele negócio e tocava em cima daqueles acordes, e daí comecei a prestar atenção na letra daquilo, comecei a cantar, e aquilo foi aquecendo algo em mim, que eu comecei a perceber que o que eu precisava era me envolver na igreja, o que eu precisava era não vir aqui, não ser mais um peso vir aqui. Começou a me dar uma vontade, e algo foi transformando. O que estava gerando em mim? Hoje eu sei que naquele momento, naquela mesma etapa da minha vida, a minha mãe, ela tinha no escritório dela um piano clássico, porque ela fez piano clássico por vários anos da vida dela. E ela sentiu de Deus de dar aquele piano que valia muito dinheiro, ofertar na vida de uma menina que era ministra de louvor. E ela fez aquela oferta como algo direcionado para a minha vida. E ela conta que ela orava sobre que Deus que Deus pudesse acender a chama e renovar e confirmar o chamado de Deus para a minha vida. Alguém estava puxando a rede. Não só a oferta que ela fez pela minha vida, mas as orações dela, não entrando e me obrigando aí, claro que porque ela era minha mãe, ela tinha todo o direito e ela me obrigava a vir aos cultos, mas orando, semeando pela minha vida, até um ponto que um dia eu decidi e eu entendi que eu não ia ser um tenista profissional, não era isso que Deus queria eu envolvido na obra. E um dia eu decidi largar e com a oportunidade de vir e jogar tênis numa faculdade, ganhar uma bolsa. Eu decidi fazer isso depois, fazer a faculdade depois, mas ir para o CFNA e ficar 3 anos lá estudando a palavra de Deus e me equipando para o meu chamado. Mateus, o que está falando? Alguém puxou a rede aonde eu estava. Alguém me tirou da água. É bem provável, se minha mãe não tivesse feito aquilo, eu estaria aqui talvez com vocês. Eu me rendo ao teu amor, né? E embora, mas o propósito de Deus na minha vida, eu ainda estou dentro da água. Uma transformação genuína só acontece quando alguém puxa as redes. Não se engane, eu não estou falando que a transformação vem pela sua força, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem está pescando é você. Pague um preço. Aonde você está posicionado hoje? Aonde você está
Aonde Deus posicionou essa rede? Essa isca que é o teu testemunho, aonde está hoje? Aonde você está posicionado? É na sua casa, onde não há salvação completa? Ou é no seu trabalho, ou é com aquele seu amigo que você conhece, sabe que precisa de Jesus? É tempo de nós, como igreja, como pescadores de Cristo, puxarmos a rede e tirar aqueles que já estão envoltos para fora da água. Você pode hoje recordar de alguém que puxou a sua rede? Hoje você pode lembrar de alguém que foi responsável por tirar você da água? É ou não é verdade? Todos nós passamos por um processo onde alguém nos tirou da água, onde não conhecíamos só Jesus porque sabíamos da história desse bom homem, mas porque um dia tivemos a revelação de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós fomos tirados da água, porque alguém puxou essa rede, alguém colocou ali esforço, alguém colocou técnica, alguém colocou técnica. Eu quero te perguntar hoje, aonde você está posicionado, aonde essa rede está? Deus fala conosco essa manhã, é tempo de puxar as redes, é tempo de tirar da água. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja tem sido afrontada lá fora, mas é nesse tempo que vamos viver o maior avivamento e salvação. Eu não sei você, mas eu não fui salvo para cantar músicas bonitas na igreja. Não fui. Se for para isso, não valeu a pena. A minha vida foi transformada, a revelação de Cristo aconteceu em mim, para que eu possa puxar a rede e trazer alguém para fora da água. Isso eu quero perguntar a você hoje. Quem está na sua rede? Você pode trazer à sua memória hoje quem está ao seu derredor. Qual é a sua responsabilidade? Quem é que você precisa puxar? Quem é que você precisa tirar da água? Da mesma maneira que eu falei, para um pescador normal, necessita técnica, necessita constância, necessita força. E assim, também conosco. Técnica, o que fala de técnica? Fala de fé, fala de ousadia. Repita comigo, fé e ousadia. Essa é a maneira que nós puxamos. Ousadia para falar, ousadia para simplesmente abrir a sua boca e falar. Você já tem percebido o que tem acontecido comigo? Eu posso te contar o que aconteceu lá na minha casa? Eu posso te contar, você lembra daquele câncer que eu tive? Eu posso te contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida? Você tem isca para falar, você tem testemunho para contar, mas como pescador nós precisamos usar a técnica da fé e da ousadia para abrir a nossa boca. Nós também precisamos de constância. O que fala constância? Fala sobre intercessão e guerra espiritual. Intercessão, declara comigo, intercessão. Intercessão. Nesse movimento de puxar as redes, nós precisamos de intercessão. E eu lembro da história do meu avô. Eu vou resumir muito rapidamente aqui. Um árabe que não queria nada com Jesus, porque também não tinha nada a ver com Jesus, odiava judeu. Minha avó cristã, por anos, meu avô, por mais que supriu tudo na casa dele, e tinha tudo de melhor, a melhor casa lá em Goiás, ele era um homem bruto, que em algumas vezes tentou matar a minha avó, colocou uma arma na boca da minha avó. Meu pai conta as histórias de quando ele começou a namorar a minha mãe, e tem uma história muito engraçada. Meu pai falou que estava sentado no meio da sala, e conversando com a minha mãe, porque ele só podia namorar a minha mãe na sala de casa do meu avô. Sentado aqui, um lado para o outro, conversando, e de repente ele vê uma gritaria vindo do banheiro, e passa o meu avô de toalha, e com a porta do box na mão, e leva até e abre a janela, e joga o box lá para fora. Pensa num cara bruto, pensa num cara ignorante. Eu não vejo isso hoje na vida dele, porque ele foi transformado, e você não vai acreditar, foi um judeu que pregou para ele. Ele foi fisgado, mas alguém puxou essa rede. E eu vejo no testemunho deles, a minha avó, através da intercessão e da guerra espiritual,
e da boca fechada para murmuração. É muito forte isso. A minha avó fala que um dia ela entendeu que ela orava e não via transformação. E ela entendeu que é porque ela orava e ia comentar com as amigas: ele é um bruto, ele faz isso comigo. Um dia Deus falou: cala a tua boca, só abra para interceder e para orar sobre a salvação dele. No dia que ela fechou a boca para murmuração e abriu a boca para intercessão, ela começou a arrastar aquela rede, ela começou a puxar aquela rede. Eu não conheço esse avô que falam do testemunho, porque hoje eu vejo um homem doce, amoroso, comprometido com a obra, que hoje é pastor, hoje seus filhos pastores, hoje os seus netos pastores. Um árabe que não queria nada com Jesus. O que eu vejo? Porque alguém pagou um preço, com intercessão, com guerra espiritual. E também é exigido nesse período força, como eu falei. Mas é a nossa força? Não. É a força que vem do agir do Espírito Santo. Do agir do Espírito Santo. Do agir do Espírito Santo. Eu tenho uma foto aqui, eu não sei se você tem aquela foto, que tem aqueles homens puxando. É uma foto lá de Balneário Camboriú. Essa foto aqui. Já viu isso na sua vida? Já? Essa aqui é a linda Balneário Camboriú. E eu morei lá por alguns anos, e eu lembro que nesse período eu morava na frente da praia. Todas 5 horas da tarde, às vezes, em alguns dias da semana, eu vi uma movimentação na praia. Um barco entrava de um lado da orla e outro barco entrava do outro lado da orla. Eu acho que você vai lembrar, Jeane. E eles iam lá para o fundo do mar, quase perto daquela ilha. E você via eles entrando e depois eles saindo. E quando dava umas 6:30, 7 horas, quase no entardecer, o sol se pondo, você começava a ver de um ponto da praia alguns homens começando a puxar essa rede. E do outro ponto da praia também alguns homens, e começava com 1, 2 homens, aqueles que estavam dentro daquele barco, e o barco do lado, e a praia é uma orla grande, e ao ponto que eles iam puxando, eles iam afunilando aquela rede. E daí eu lembro, deu na praia algumas vezes, e algumas vezes eu estava em casa e vendo o mar lá de cima, e eu lembro que você começava a ver eles puxando, e de repente aquela água começava a borbulhar, os peixes pulando e vindo para o rasinho ali do mar. E aqueles 3 homens, não eram mais 3 homens ali, mas todo mundo que passava para correr, estava passeando na praia, eles começavam a se juntar do lado deles e pegavam um pouco daquela rede e começavam a puxar. Eu via gente descendo, saindo dos quiosques, estava comendo alguma coisa ali, iam lá ver os peixes e começar a puxar, e aquela euforia. Aqueles 3 homens não eram mais 3 homens de cada lado, mas agora já era uma multidão puxando aquela rede, até o momento que ela vai totalmente para a areia, e aqueles peixes começam a ser colocados, tirados da água e colocados dentro daqueles baús que eles levavam ali. Quando eu me lembrei disso, falando sobre pescaria, Deus falou muito forte comigo que essa é uma realidade, que Ele precisa nos lembrar, e nós precisamos nos lembrar, que a pesca, quando nós puxamos, nós não estamos sozinhos. Talvez você comece puxando, está difícil. Eu conto meu testemunho, eu não vi transformação, ele não quer saber de Cristo, essa pessoa ainda me resiste daquilo que eu falo. Mas eu quero te lembrar que você não está pescando sozinho. Primeira coisa, nós estamos pescando com aquele que nos dá a força. Nós estamos pescando com o Espírito Santo. Espírito Santo. João 16, 7 e 8 diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A força vem do Espírito Santo. Nós não estamos pescando sozinho. E eu lembro, e eu estou contando muito testemunho hoje, e eu espero que você está comigo nessas histórias. Tá alright? Ok. If it's alright, ok. I'll continue. Ok. Ok. Hã? Pegou isso aqui americano?
Quando eu fui para o CFNI, onde eu encontrei a minha digníssima esposa, onde Deus nos conectou, né? Aquele cara, porque é uma escola bíblica, você não pode falar que você namorou na escola bíblica, né? Aqui você namorou na escola, não, Deus uniu propósitos, né? E tal. Eu lancei a rede, puxei com muita calma, né? No primeiro ano do CFNI, era obrigatório para que você pudesse passar de ano, que você fizesse uma viagem missionária. E por causa dos valores que eram altos, você ir para a Ásia ou algo assim, e meus pais não podiam pagar algo muito alto, eles escolheram a mais barata. Eu fui fazer missões em Hollywood. Fala comigo, olha Hollywood, que coisa chique. Eu fiz missões na América. Lembro na piadinha, adoro missões na América, né? Vai para a Ásia. Mas eu achei que ia ser fácil também. Hollywood, poxa, tem grandes igrejas em Hollywood, o que eu vou fazer lá? E foi lá que eu descobri que é uma das cidades mais destruídas pela falta de Deus, pelo ateísmo, por uma religião que tem lá, eu não sei se você conhece, Scientology, que acreditam até que o Tom Cruise é um alienígena. E você pode achar engraçado isso, mas é uma religião muito forte em Hollywood. Muito forte. Mas hoje não é uma religião, é uma seita, né? Muito forte. E nós ficamos posicionados ali em Hollywood, onde a gente ficou alojado, foi um lugar que era feito para missionários que estavam indo para Hollywood. E a gente ficou na Hollywood Boulevard ali. E a gente teve, a primeira semana foi só de treinamento, só de aula. Porque nós precisamos entender como que a gente argumentava com quem acreditava na Scientology. Como que a gente argumentava com aqueles que eram ateus. Porque ali todo mundo conhecia Jesus. Como você fala... E não só conhecia, como acreditava que era um grande teólogo, mas não foram tirados da água. Como que você argumentava, como você falava, e nós tivemos vários treinamentos. E naquele lugar é um lugar onde tem pessoas do mundo inteiro. E eu me lembro de uma noite, onde nós estávamos fazendo durante o dia nós íamos para as partes mais pobres, tem uma rua, um bairro lá que chama Skid Row. Já ouviram falar do Skid Row? Um dia pesquisa na internet, é uma das maiores Cracolândia no Brasil. Já ouviram falar Cracolândia? Cracolândia é lá 1, 2 esquinas, né? O Skid Row é praticamente uma cidade que foi reservada para usuários de droga, para aqueles que não têm. Você já viu um filme chamado Em Busca da Felicidade? Do Will Smith? Lembra desse filme? Lembra que ele tem que correr para ele dormir em um lugar à noite? Ele corre para Skid Row, porque lá são posicionados. E aquela cidade é uma cidade onde a gente ia de manhã e fazia trabalhos lá, entregava comida, começava a conversar com pessoas. E eu lembro de uma noite onde nós não estávamos mais lá, mas estávamos em Hollywood Boulevard. Aonde, em todos esses momentos, eu tinha um inglês muito ruim, ainda tenho, mas eu tinha um inglês que não conseguia comunicar com as pessoas. Primeiro semestre aqui, eu estava 4 meses nos Estados Unidos. E sempre que eu ia abordar alguém, eu abordava com alguém do meu lado que falava o inglês melhor e eu ficava só na retaguarda da oração, sabe como é que é, né? 1 hora e você fica, glória a Deus, sabe? Tu fica aqui, eu tô aqui, se precisar, mas se precisar tu corre, né? Desse jeito. Não, tô aqui, se manifestar eu corro, né? Só tá na régua, só fazendo o meio de campo, ó, eu estou vendo ali, ó, tá um necessitado aqui, sabe o coordenador da oração? Mas chegou esse homem ensanguentado, assim, ó, na verdade não estava com sangue saindo, mas no nariz dele, o sangue já estava, sabe quando o sangue seca assim? Parece que ele apanhou no dia anterior, todo sujo. E ele veio falar comigo, e eu com aquele inglês. E naquele momento eu senti como um desafio do Espírito Santo, abre a sua boca e fala. Com o seu inglês ruim, fala. Procura saber o que aconteceu com ele, e fala sobre o meu amor para ele. E eu comecei a falar. Em determinado momento, meu inglês estava muito ruim mesmo. E veio algum retaguarda, eu fiquei já aqui. Mas eu fui desafiado naquele momento a abrir a minha boca. E o problema não era nem falar o inglês. Mas é que mesmo eu sendo crente há tantos anos, mesmo sabendo que Deus faz, já vindo milagres aqui na igreja, naquele momento eu fui desafiado em crer se o Espírito Santo estava ou não estava comigo. Naquele momento eu tive que abrir a minha boca. O maior nervosismo não era falar inglês. O maior nervosismo era falar, Deus vai te curar, Deus vai restaurar a sua vida. E saber que o Espírito Santo estava comigo para fazer o que eu estava falando.
Meu irmão, aquele homem, ele no começo não queria muito assunto. Você tem a foto aí? Mostra aquela foto que está o esquadrão de Cristo. Aqui, o esquadrão de Cristo. 2 da Nigéria. Esse aqui é americano. E o Mateus magro. Aqui embaixo, nos meus tempos de esportista. E esse homem, eu não me recordo o nome dele. Tem outras fotos dele, como terminou a noite? Celebrando com a gente, pulando. Tem uma outra foto dele, eu acho, também. Aquele homem começou a compartilhar coisas da vida dele. No começo ele não queria, mas ele começou a compartilhar. Falou que alguns dias já ele tinha brigado com a mulher, ele saiu de casa, ele deixou, ele não tinha condições de pagar, ele estava vivendo um problema financeiro muito grande, isso fez com que ele saísse de casa. E ele, na rua de Hollywood, apanhou, porque foi dormir em lugar errado, que não era para ele dormir, foi conversar com gente que não era para ele conversar, destruído, e não tinha, ele falava que não tinha caminho de volta. Aquele homem precisava de amor, e não era só o meu amor, mas era o amor de Cristo. Aquele homem que no começo não queria falar com a gente, não tinha muito tempo, talvez estava ali porque achava que a gente ia dar algum dinheiro ou comida para ele. Aquele homem não recebeu dinheiro, não recebeu comida porque não tínhamos, mas ele recebeu a alegria de Cristo. Eu não sei onde esse homem está, mas eu vi o Espírito Santo agindo através da minha vida. Ninguém pode falar que o Espírito Santo não agiu naquele dia, porque eu vi. Ninguém pode me convencer do contrário, porque eu vi. Quando eu abri a minha boca, eu comecei a falar de Cristo. Quando eu comecei a puxar a rede, estávamos lá, éramos a rede, estávamos louvando, era o nosso testemunho. Alguém precisava puxar. Ah, pastor, você está falando sobre isso? Quando é que é a próxima viagem missionária da igreja? Não. Eu vou te falar quando é que é a próxima viagem missionária da igreja. É amanhã, quando você chegar no seu trabalho. É hoje, quando você entrar na sua casa. Essa é a grande viagem missionária da Embaixada Church. É quando você começar a abrir a boca e puxar a rede e trazer para fora da água aquela pessoa que Deus te confiou para tirar do mundo e trazer para Cristo. Eu me lembro daquelas pessoas se juntando e puxando a rede. Eu entendo que nós estamos puxando com o Espírito Santo. Mas eu também entendo que nós estamos puxando como igreja. Como igreja. Somos muito mais fortes juntos. É tempo de puxarmos a rede. Eu vou me lembrar da primeira pesca milagrosa. Eu quero terminar com isso. Lá na primeira pesca, lembra que eu falei da primeira pesca milagrosa? Que aconteceu quando Jesus convida os discípulos a seguir a eles? Naquela pesca foi um pouquinho diferente que essa, porque naquela pesca, quando Jesus ordena eles a jogarem a rede ao mar, eles começam a puxar. A Bíblia fala que era tanto peixe que o barco estava quase afundando. E em um determinado momento, em Lucas 5:7 diz assim, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, dizendo, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eu entendo que nós devemos pescar juntos. É momento também, não só de puxar as redes, mas de pular no barco ao lado e puxar juntos. E puxar juntos. E puxar juntos. O que nós vimos aqui nesses dias, sexta e sábado, Deus libertando, Deus falando, Deus enchendo com o Espírito Santo. Oh, como precisamos ver mais disso nesses dias. Só depende de nós. Jesus está falando essa manhã para nós. Puxe a rede. Puxe a rede. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento.